Olá, meus queridos amigos do nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos. Eu sou a Meire Caminha, psicóloga e palestrante. É uma alegria estar com vocês aqui, compartilhando de conteúdos bacanas sobre psicologia, comportamento, reflexões sobre a vida. Então, olha só, essa playlist aqui é o nosso canal interativo. Você manda a sua pergunta, você pode deixar aqui também nos comentários, depois a gente pega, ou então vai no meu site, que é o www.meirecaminha.com. Lá tem um campo na área de contatos, onde você pode deixar até seu codinome. Coloca lá a tua pergunta, manda aqui para a gente poder ter material para a gente pensar, para a gente poder crescer, compreender a natureza humana e resolver os nossos problemas e ter maior qualidade de vida, ok? Gente, se você quer aprender mesmo a fazer isso com você na sua vida para resolver o teu problema, vem comigo também no meu processo de mentoria online. Ali você vai ter tudo em método, com ferramentas e também com as interações comigo, tá bom? Então vamos lá. Quem mandou a pergunta aqui não colocou o nome, tá? Ela usou um codinome que ela colocou anônimo e ela diz o seguinte assim, ó, ela escreveu um e-mail imenso, mas eu vou reduzir aqui e colocar as partes principais, tá bem? Ela diz assim, ó, estou vivendo uma fase muito difícil na minha vida, eu sou divorciada há 9 anos, tenho 2 filhos, um de 16 e outro de 21. Ela criou os dois com muito sacrifício, ele é professora. O mais velho, que é o de 21, ele vive dando problema, porque ele já terminou o estudo, e ele vive muito perdido, tudo que ele começa, ele não termina. Ele começou a fazer a faculdade de educação física, mas depois desistiu. Aí ele começou a fazer um curso de cozinheiro-chefe, montou uma hamburgueria dentro de casa, só que ele quer ter lucro do dia para a noite, não tem paciência. Ele é muito sonhador, tem uma namorada que é igual, fica lá os dois só sonhando, montaram uma loja de roupa, agora fecharam a loja de roupa porque não tem lucro, então eles não ficam nem 2 meses abertos, já fecharam. Ó, e tudo que ele tenta fazer, eu ajudo sempre que posso, isso é a mãe falando, tá? Mas eu sinto que no fundo ele me culpa, eu não sei explicar. Eu não tenho um bom relacionamento com a namorada dele, mas a respeito na medida do possível. Eu tento ser uma mãe presente em tudo, já que o pai é muito ausente, mas eu confesso que já estou sem forças. Então ela diz aqui, ó, e tudo, quer ver? Eu estou sem força. Agora, tudo que ele faz parece me punir. Está trabalhando agora como motoboy, pois ele sabe que eu tenho pavor. Eu tenho muito medo e confesso que no fundo sou muito medrosa. Eu queria proteger eles dos perigos, mas eu sei que eu não sou Deus. Então eu estou deixando isso, entregando a oração para Nossa Senhora, que a Nossa Senhora o proteja. Mas isso está me angustiando e ele sempre foi um filho carinhoso. Às vezes, ela fica mal e tal, vem conversar com ela e tal, mas ela diz assim: olha, eu estou muito desanimada, eu não tenho ânimo para nada. Suas palavras têm me ajudado um pouco. Já tive vontade de pegar meu filho mais novo e sumir, mas eu tenho a minha mãe, que tem 71 anos, que precisa de mim, então me oriente, por favor. Bom, então olha aí a situação da nossa amiga Anônimo. Então, olha só, né? Tudo que a gente não faz lá atrás, a vida vai cobrar. Então, a vida é feita de ciclos, os ciclos eles começam e terminam, e a gente tem que fazer tudo que a gente precisa naquele ciclo. Porque se a gente não fez, vai cobrar lá na frente. O que, que é isso? Durante a infância, você tem que desenvolver algumas virtudes na criança, responsabilidade você começa a desenvolver desde pequenininho, não é depois. E muitos pais, para protegerem os filhos das chateações, não desenvolvem isso, porque para desenvolver responsabilidade numa criança é chato. Você tem que dar limite, você tem que cobrar, você tem que. A criança fica com raiva. Por exemplo, a criança ela tem que aprender a escovar dente. E aí você tem que tirar ela da brincadeira e mandar escovar dente. Ela vai ficar com raiva de você, vai ficar brava com você. E o pai e a mãe que querem ser bonzinhos, para preservar a criança da chateação, falar: ah, então tá bom, então vai escovar, vai dormir sem escovar dente. Entendeu? Ou vai no tempo da criança, sabe? E com isso a criança tem muita dificuldade em desenvolver essa responsabilidade de cuidar do seu próprio corpo. Então ela vai começar a ter dificuldades, inclusive, de desenvolver o amor próprio, que é o cuidado consigo mesma. Então essas coisas a gente vai ensinando desde pequenininho. Quando você não faz lá atrás,
isso vai ficando mais difícil para você desenvolver lá na frente. Então, o que que aconteceu com a mãe anônimo? A mãe, você vê que na fala dela, ela fala assim: "Eu tenho muito medo e quero proteger os meus filhos de tudo. Eu sou muito presente porque o pai os abandonou". Então ela tem dó do filho, ela quer suprir e compensar o amor que o pai não deu, então ela quer fazer tudo por eles. Então existe uma confusão entre ser uma mãe boazinha, né, e uma mãe de verdade, tá? A mãe de verdade é a mãe sábia, é a mãe que sabe colocar limite, que não tem dó do filho porque enxerga no filho o potencial dele. Quando a gente tem dó de uma pessoa, significa que a gente vê o outro como um fraco, o outro como não tem capacidade, então eu vou fazer pelo outro porque ele não tem potencial para isso. Então a sabedoria, ela é diferente de ser bonzinho. Então o homem sábio nem sempre vai se comportar do mesmo jeito que o homem bom, mas todo homem sábio é bom, tá? Ele tem a bondade dentro de si. Mas a pessoa que é só boazinha e não é sábia, ela só quer agradar a outra pessoa. Ela não vai desenvolver as virtudes. O homem que é sábio, ele enxerga no outro potencial, por bondade, ele deixa a pessoa sem aquilo, ele não entrega o peixe, mas ele ensina a pescar. Então a pessoa vai passar um pouquinho de fome, mas ele vai ensinar a pescar para que este filho nunca se coloque numa situação difícil. E educação financeira é um dos problemas que nós temos hoje, tá? Porque os próprios pais às vezes não sabem fazer a gestão financeira e não conseguem ensinar isso para os filhos. Eles crescem sem isso, crescem com toda essa proteção emocional de querer proteger dos males do mundo, e isso é impossível. A gente não consegue proteger ninguém dos males do mundo. Ninguém, não dá, é impossível, tá? E aliás, se você pegar uma criança que foi totalmente protegida, ela vai ser insuportável, tá? Porque os limites que a vida nos dão, ela realmente coloca a gente no rumo certo. Então, ela ensina que não é de qualquer jeito que você cresce, não é fazendo birra, não é esperneando, não é desse jeito que você conquista as coisas. É trabalhando, é com afinco, existem regras para isso. E se dentro da tua casa ninguém te ensinou isso, é a vida que vai te batendo até você aprender qual é a regra que funciona na nossa sociedade, tá certo? Então, o que aconteceu com essa mãe foi que ela assumiu o peso que era do marido, né, do pai, tentando compensar, né, a falta, agradando os filhos, e aí criou o menino mimado dentro de uma redoma onde ele acha que o dinheiro está sempre ali, porque ela continua pagando as contas desse filho, ele já é o maior de idade, só que agora ela não está aguentando. E aí ela se queixa. E aí dá essa sensação de que, nossa, eu quero sumir, eu quero desaparecer porque não suporto mais essa situação, mas ela mesma acabou criando essa situação sem perceber. Então, tudo que a gente cria de situações da vida, tudo que você vive na sua vida, mesmo as mais difíceis, de alguma forma você também você tem que assumir a responsabilidade. A gente não é vítima 100%. Tá? E pode até acontecer de algum dia você sofrer algum mal aí por nada, né? Alguém veio, bateu no teu carro por, né, tal. Pode acontecer, mas é muito menor a probabilidade do que aquelas coisas que a gente mesmo construiu. Então, esta mãe construiu esse cenário e agora como é que a gente lida com ele, tá? Então, mãe, é o seguinte, primeiro lugar, a sua aflição, ela só atrapalha, ela não deixa você pensar direito, ok? Por quê? Porque você, em primeiro lugar, com relação ao teu filho, você fica jogando maldições para ele, assim, no sentido, ai, você vai fazer isso de novo, não vai dar certo, você não tem juízo, você não sei o quê, então fica essa coisa que não ajuda, né, o menino a crescer. Como que a gente ajudaria nesse sentido? É trazendo esse menino para a realidade. É uma conversa séria que você vai chegar para ele e falar: olha, filha, você já tem 21 anos, eu não tenho obrigação nenhuma de te sustentar. Então, se você está aqui na minha casa, é porque eu estou permitindo. Só que existem algumas regras e eu quero que você obedeça a elas. Então, você vai falar com ele: olha, até então eu venho bancando seus sonhos malucos, mas agora a minha fonte está secando.
tá? Então, e aí você vai colocar aí os seus limites com relação à ajuda financeira do teu filho, ok? E se a convivência for muito difícil, você pode falar para ele, você pega a tua namorada e você dê um jeito de morar em algum outro lugar, então. Porque você não tem a obrigação de ficar sustentando eternamente essa criança que daqui a pouco está com 30, 40, 50 anos, repetindo esse mesmo padrão. Então, os limites que não foram colocados lá atrás vão ser necessários ser colocados aqui agora, porque você não conseguiu fazer lá atrás, tá? E às vezes as pessoas só aprendem quando a situação aperta. Então, às vezes, quando a pessoa se vê totalmente sem ninguém, né, que a água bate aqui, ó, né, ela aprende a nadar. Então, às vezes, a gente precisa dar um pouco da angústia e do momento da angústia para que a pessoa se mexa, né? Só que você não permite que isso aconteça, porque toda vez que seu filho começa a ficar lá meio apavorado, você vai lá e faz um empréstimo e banca as coisas dele, porque você tem dó e não suporta ver a aflição do seu filho, tá? Então, amor demais às vezes atrapalha. E ter um pouquinho de sangue frio nesse momento, um pouco mais de sabedoria, de racionalidade, é importante para a negociação com o seu filho agora, tá certo? Então, o que falta é você realmente ensinar essa responsabilidade para o teu filho. E responsabilidade significa colocar os limites, limite financeiro, limite de uma série de outras regras aí na tua casa que acho que você não deve estar colocando, tá? E discutir, então, até onde vai essa sua relação. E aí, olha, você vai ter que ir sempre, sempre negociando isso, porque as relações humanas, elas são baseadas na negociação, tá certo? E é um aprendizado, tá? Então, não veja isso como um castigo. Eu acho que todas as relações, elas vêm nos mostrar uma fraqueza nossa. Nós somos espelhos uns dos outros. A nossa mente só enxerga através da projeção. Eu preciso projetar no outro para eu poder enxergar as minhas deficiências. O teu filho só te mostra aquilo que você não foi capaz de fazer lá atrás, a sua fraqueza em termos de querer ser aceita como mãe, querer ser amada como mãe, e às vezes deixou de ser uma mãe um pouco mais sábia no sentido de desenvolver essas virtudes. Então, o que falta para você e que teu filho mostra para você é ser mais firme na relação. É não ser tão vítima das circunstâncias, é tomar as rédeas da sua vida e da sua casa e assumir a posição de liderança na tua vida e na tua casa. É isso que teu filho pede para você, através dessa situação. Tá? Pede, eu digo inconscientemente. Ela mostra isso para você, a tua falha, tá bem? Então é isso, meus queridos amigos. Se vocês gostaram, vocês compartilhem isso com pais que estão precisando ouvir um pouco disso e se empoderarem do seu papel de autoridade dentro da casa, ok? E se você tem perguntas, deixa aqui, siga-nos no Instagram, no LinkedIn, no canal do Telegram também, que a gente está sempre juntinho ali também, tá legal? Deixa seu like aqui, que eu agradeço muito, inscreva-se, um beijo e vem também para o nosso processo de mentoria, ok? Até mais, beijo.